Aqui no Brasil a gente vê toda essa dificuldade, mas eu acho que dificuldade essa a gente encontra lá fora também. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um correspondente lá, Darley Luiz, né? O Dadá, ele que eu vi esses dias, acompanhei a volta dele para os Estados Unidos, ele estava aqui no Brasil e ele fez várias postagens aí da situação dos aeroportos, como é que tá, a Flórida também, que ele trouxe aí informações também. Darley Luiz, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes da 96 FM. Tudo bem, Tom? Tudo ótimo. Darley, como é que tá aí a situação nos Estados Unidos? Você que está na Flórida nesse momento, não é isso, Darley? Isso, cara. Eu estou aqui em Orlando, na Flórida. Como você disse bem, estive há poucos dias no Brasil. Cheguei no domingo aqui na Flórida. Cheguei por Atlanta. A gente vê algumas dificuldades de voos para os Estados Unidos. A princípio, houve uma dúvida se seria liberado porque as fronteiras estão sendo fechadas, mas na verdade existe dificuldade de voos. As companhias aéreas estão aí com muito menos voos, algumas inclusive sem voos para os Estados Unidos. Por aqui, chegando em Orlando, então, eu vi, conversando com alguns brasileiros para saber como é que estava a visão deles da situação aqui. Alguns com vontade de estar em casa, perto dos parentes, outros achando melhor por estarem aqui, mas a situação, de uma forma geral, não é uma situação desesperadora entre a comunidade brasileira e aqui na Flórida. O número de casos tem aumentado, assim, rapidamente, muito rapidamente, em todos os Estados Unidos, né? Como a gente sabe, esses casos do Covid aqui nos Estados Unidos começou por volta do dia 3, dia 4 de março e já alcançam aí, hoje, 44.183 casos com 544 mortos. Então, aqui na Flórida, ontem eram 1.007 casos, hoje já é 1.412, ou seja, ontem eram 13 mortos, hoje já são 18 mortos. É uma coisa preocupante realmente aqui para a comunidade brasileira e para todos. Não diferente do Brasil, Tom, e também dos outros países, aqui na Flórida o comércio praticamente fechado, mercados abertos em horários especiais, postos de gasolina funcionando. Diferentemente daí, a gasolina, quando eu saí daqui há 30 dias atrás, estava a 2,49, hoje está a 1,91, esse é o preço de galão na bomba. Darley? Preços caindo. Oi. Dinarte, tudo bem? Me tira uma dúvida. Como é que está aí como você está num país que tem a maior economia do mundo, está todo mundo confinado. Aqui no Brasil, tem gente que defende o fim do confinamento por questões econômicas. Como é que está a questão da opinião pública aí com relação a esse ponto? Tem gente defendendo a volta para as ruas ou aí a orientação é ficar em casa e isso está sendo seguido de maneira indiscriminada? Dinarte, só para complementar, o que é que está aberto, o que é que está fechado aí nos Estados Unidos, aí na Flórida, Darley? Olha, Ciro e Dinarte. Ciro, o que está aberto e o que está fechado, por enquanto, o comércio todo fechado. Postos de gasolina estão abertos, farmácias abertas, supermercados em horários especiais e coisas essenciais. Com relação a essa preocupação, com relação à preocupação de volta ao trabalho, aqui, diferentemente do mercado brasileiro, aqui só se ganha quando se trabalha. Se não se trabalha, não se ganha. Então, existe a primeira preocupação, essa, a preocupação que se isso dura muito tempo, é muito tempo sem ganhar dinheiro. Mas, por outro lado, o povo americano é um povo muito centrado e muito educado. Como a economia é muito forte, a ajuda do governo à população americana também é muito maior. Existem aí muitos incentivos, empresas não cortam energia, aluguel ninguém pode ser despejado, ninguém pode ser cobrado, as suas parcelas de imóveis não podem ser cobradas enquanto isso não se resolver. O apoio, de uma forma geral, é muito maior. Então, uma preocupação em voltar ao trabalho e sair à rua também não é tão grande quanto a gente vê onde existe mais dificuldades. Darley, eu estava conversando com algumas pessoas com relação... Lembrando que Darley está em áudio e vídeo. Quem quer acompanhar aí, gente, pode ir no Instagram, YouTube, Facebook, que vai acompanhar áudio e vídeo. Direto da Flórida. Direto da Flórida. Darley, seguinte, eu estava conversando com algumas pessoas a respeito do atendimento médico, que aqui, como o Brasil já não tinha um atendimento médico de tanta excelência assim no setor público, e em alguns países esse atendimento é diferenciado. Como é que está a situação do atendimento médico aí nos Estados Unidos? Por exemplo, teste tem tido para todo mundo? Tem tido teste para todo mundo e esse atendimento é pago, é gratuito? Como é que está essa situação, Darley? A diferença é exatamente essa. A diferença é porque aí no Brasil a gente já sabe que existe um atendimento
que é provido pelo governo, que é o nosso SUS aí, todo mundo, o Brasil tem um dos melhores atendimentos médicos para a população. A qualidade pode não ser exatamente o que a gente gostaria, mas toda a população tem acesso. Aqui já é diferente, aqui você tem que ter o seu plano de saúde, que seria o Seguro Saúde. Mas nesse momento, no dia 18 de março, agora a Câmara e o Senado dos Estados Unidos aprovou aí um montante o suficiente para que banque pelo menos os exames, esses primeiros exames e as primeiras visitas médicas. A questão de internação, a questão de tratamento, tudo isso está sendo estudado ainda, está sendo visto. Mas, a priori, a população toda tem acesso ao exame e também às primeiras visitas médicas. Quando eu digo acesso, a questão financeira. Eles estão pedindo, como em todos os países aqui, para que você só vá fazer o exame se você já estiver aí com os sintomas realmente da doença, né? Essa época, inclusive, é a época aqui onde nós temos muito pólen, tem muita alergia, principalmente na Flórida. Então, assim, existe uma diferença de a pessoa às vezes está com uma coriza, está com a gripe e já fica logo com medo. Outra coisa que se trabalha muito aqui é a questão psicológica, porque existe um medo muito grande dessa doença. Todo mundo achando que se eu pegar essa doença eu vou morrer. Então existe esse medo muito grande. Mas toda a assistência ela está sendo providenciada pelo governo nesse primeiro momento. Aqui em Orlando nós já temos aquele parque, um estacionamento onde você vai com o carro para fazer o teste. Mas para fazer o teste você tem que estar com os sintomas da doença. Darley, agradecer pela sua participação, pelas suas informações diretamente aí da Flórida, nos Estados Unidos, e pedir para que você possa nos trazer mais informações, para que você participe aqui dos nossos jornais durante aí esse período. Obrigado, Darley. Eu que agradeço, Tom. Um abraço a todos vocês, estamos aqui à disposição.